Hoje eu trago pra vocês o meu presentão de Natal, a resenha de Mr. Sunshine. Alô pessoal, astro com vocês, meu nome é Manu Gerino e não, você não está aí tendo uma visão, você não está sonhando nem nada. O meu presente de Natal pra vocês é sim liberar a resenha de Mr. Sunshine. Essa resenha que era, até 30 segundos atrás, exclusiva dos membros do canal. E já fica aí, primeira dica do dia, né, minha filha? Vire membro, porque essa resenha é de janeiro de 2021, virando membro, então você não fica aí 2 anos chupando o dedo esperando uma resenha ser liberada. Virando membro do canal, você tem acesso a todas as resenhas antigas e, é claro, ajuda a decidir quais são as próximas resenhas que a gente vai ter por aqui. Tô gravando a cabeça desse vídeo porque os vídeos de 2021 não dá pra eu simplesmente liberar, assim que nem os vídeos de 2022 feitos pros membros, eles têm que ser reeditados. Então eu aproveito pra pedir, é claro, né, minha filha, sua curtida, sua inscrição, tudo mais, mas também para pedir aí a colaboração, a cooperação de você, de entender que esse vídeo foi feito 2 anos atrás. Então, imagem, som, assim, não vai estar 1000%, né? Não vai estar igual tá hoje em dia, que ainda não sou um nerd show, né? Totalmente profissional, mas chegarei lá. Mas também tá bem melhor que 2 anos atrás, pelo amor de Deus. E no mais é isso, gente. Fique aí agora com a resenha de Mr. Sunshine. O drama escolhido para janeiro de 2021 no Clube do Drama VIP foi Mr. Sunshine. No original, Mr. Sunshine. É um drama original da Netflix em parceria com a TVN. Drama de 2018, são 24 episódios de 80 minutos cada. Sim, é um drama bem longo. Classificação 15 anos. É um dorama dos gêneros militar, político, histórico e romance. E você percebeu aí em que ordem que eu coloquei esses gêneros, né? Então tá bom. Estrelando Lee Byung-hun, que está no filme O Homem ao Lado, que eu fiz resenha desse filme aqui no canal essa semana. A resenha já tá disponível, eu vou deixar o link dela aqui no card. E a atriz Kim Tae-ri, que eu não sabia, mas ela é quase estreante na carreira. Na verdade, não estreante, né? Mas faz muito pouco tempo que ela é atriz. Ela estreou em 2016. E ela já estreou num filme incrível que ela tá muito bem, que é A Criada. E aqui no canal tem resenha desse filme. Eu vou deixar também o link da resenha aqui no card. E Mr. Sunshine conta a história da Coreia do Sul do fim do século XIX até o começo do século XX. Apesar de Eugene Choi ser a personagem que dá nome ao dorama, né, ser o Mr. Sunshine, e apesar da Go Hae-shin ser a personagem que move todo o dorama, os dois são apenas isso, personagens. A vida contada nessa história, a personagem principal em Mr. Sunshine é a Coreia do Sul. A história começa em 1871, no meio de uma ocupação dos Estados Unidos na Coreia. E eu acho que eu falei algumas vezes aí atrás Coreia do Sul, mas não é Coreia do Sul, é Coreia, porque isso é antes dos anos 50, então a Coreia era um país unificado. Enfim, voltando, o país estava sendo alvo de ataque constantemente de japoneses, estadunidenses, ingleses, franceses, russos. Era uma zona só na Coreia. E o que esse povo todo queria lá? Nada, gente, só queria matar a galera mesmo, só queria, assim, colonizar, roubar todas as riquezas, sabe? Fazer mal pro povo, coisa de colonizador, né? O rei daquela época, o rei Gujong, não era um bom rei para o seu povo, mas não porque ele era um rei tirano, e sim porque ele era um rei bastante incompetente. O reinado dele começou, ele só tinha 11 anos, ou seja, já era um reinado meio enfraquecido, porque ele não podia reinar sozinho, ele tinha sempre que reinar junto com uma outra pessoa, então ele era facilmente manipulável e depois de adulto, mesmo que ele tentasse defender o seu povo, naquela altura do campeonato sua corte já estava infestada de gente que não tinha o menor problema de vender o próprio país para os estrangeiros. E é agora, no começo do dorama também, que a gente é apresentado para os personagens que a gente mais vai ver ao longo dessa história sobre a Coreia. Choi Yoo-jin era filho de escravos. Desde muito pequeno, ele trabalhava longas e longas horas todos os dias e ele nunca nem sonhava com um dia mudar de vida, um dia sua vida melhorar, porque esse tipo de coisa simplesmente não acontecia com pessoas escravas. Um dia, um homem bastante poderoso se interessa pela
pela mãe de Yujin. E o seu dono, é muito ruim usar esse tipo de termo, mas era assim que se falava, o seu dono decide que vai dá-la para esse homem poderoso, porque em troca desse favor, ele sabe que ele vai conseguir um pouco mais de espaço, um pouco mais de influência na vida política e lá na corte do rei. Só que a mãe de Yujin era casada com o pai de Yujin, e aí ele escuta esses dois homens conversando e resolve que eles precisam fugir para salvar suas vidas. Só que aí eles são pegos e Yujin também. O pai é espancado até a morte e a mãe de Yujin, para proteger seu filho, que também não seria poupado, ela consegue se desvencilhar lá de um dos guardas e consegue usar a nora do seu dono como um escudo. Ela tá grávida, então a mãe do Yujin coloca um objeto pontiagudo no pescoço dela, começa a cortar como se fosse matar ou colocar na barriga, como uma ameaça para que eles deixem o Yujin fugir, né? Ela estava tentando ali ganhar tempo para que seu filho fugisse. E então Yujin sai correndo, corre como se não houvesse amanhã, para que a morte dos seus pais não seja em vão. Yujin, obviamente, é perseguido, afinal de contas, ele é um escravo, ele é propriedade e o seu dono o quer de volta. E uma criança tão pequena não ia sobreviver tão fácil aquilo tudo, mas de alguma forma Yujin conseguiu. Depois de tanto correr, Yujin conheceu um velho artesão, que mesmo a contragosto ajudou Yujin, fazendo com que um missionário estadunidense levasse o garoto para seu país. Assim, depois de meses escondido no porão de um navio, Yujin chegou aos Estados Unidos, um lugar onde ele para sempre seria visto como um estrangeiro, mas aquele seria o lugar que ele passaria a chamar de casa. E ele nem era tão estrangeiro assim, né? Nem precisou trocar de nome, de Yujin para Yujin, é tudo igual. Durante uma das batalhas de 71 contra os estadunidenses, um jovem e seu pai estavam lutando por Choson. E Choson é um termo que você vai escutar direto nesse dorama porque é o antigo nome da Coreia. O garoto não via sentido nenhum naquela luta. Eles estavam na linha de frente com um armamento totalmente antiquado diante de um inimigo muito mais forte, com um armamento muito mais pesado. Para o jovem, eles precisavam sair dali o quanto antes para sobreviver, mas para o pai dele, se eles não lutassem, não teria país. E aí, como é que eles iam sobreviver? Se eles não lutassem, ninguém mais ia lutar. Poucos instantes depois, o pai do jovem é baleado e morto. O garoto seguiu a batalha, a última ordem dada por seu pai. E mesmo depois que os tiros já tinham parado, mesmo depois que o exército estadunidense estava vindo em sua direção, a sua fúria falou mais alto e fez com que ele disparasse contra o inimigo mais uma única vez. E aquele tiro foi certeiro, na perna do coreano que se fazia de japonês e vendia seu país para os Estados Unidos. O homem que veremos tantas vezes ainda nesse dorama, sempre se mostrando o maior traidor da pátria, Iwanik. Depois que a guerra acabou, os Estados Unidos soltaram os prisioneiros. Porque eles são super legais, né? Então eles soltaram os prisioneiros. E então esse jovem, agora sem pai, sem pátria, decide que vai ser um rebelde e se vingar da Choson, que nunca fez nada nem por ele nem por seu pai. Anos depois, a gente vai conhecê-lo como o Mestre Jan. Kudong-me é um jovem filho de açougueiros, e açougueiros em Choson conseguem ter uma vida ainda pior do que a vida dos escravos. Nem mesmo os mais pobres respeitam os açougueiros. Eles vivem sempre amedrontados, perseguidos e violentados. Um dia, a mãe de Kudong-me, cansada de tanta violência, se revolta e mata um aldeão. Ela expulsa Kudong-me de casa, diz pra ele ir embora, virar um cigano, virar um bandido, fazer o que ele quiser, mas nunca mais aparecer ali. Ela não aguenta mais olhar pra cara dele. Mas na verdade, ela só queria que ele fosse embora o mais rápido possível, antes que a população descobrisse o que ela fez e viesse matá-la e matar seu marido por vingança. Só que mesmo ouvindo tudo aquilo de sua mãe, Kudong-me não consegue ir para muito longe. Ele não consegue abandonar seus pais, mesmo quando sua mãe já o abandonou. E assim, ele se mantém perigosamente perto do local onde seus pais estão sendo assassinados. É naquele momento, vendo o horror que sua família está passando ao ser exterminada, que Kudong-me recebe pela primeira vez o ato de misericórdia de alguém. Uma jovem bastante elegante o esconde dentro de seu palanquim. Pela primeira vez ele vê bondade.
e aquela bondade o assusta. No mundo de adultos que vivem dizendo que açougueiros não são nada, são menos do que lixo, quem é aquela criança fútil e alienada que está dizendo para ele que a vida dele vale tanto quanto todas as outras? Em 75, um grupo de coreanos está sendo perseguido no Japão por serem um grupo de revolucionários que lutam pela liberdade e soberania de Choson. 2 desses revolucionários são Gu Sang-won e sua esposa, pais de uma pequena bebezinha recém-nascida. E essa bebezinha mal nasceu e já estava lutando também. Seu pai encontrava-se com o traidor que tinha vendido a informação do esconderijo deles para os japoneses. Sua mãe ficava para trás como isca, para atrasar o máximo possível os perseguidores. E a pequena Goe-shin foi com os outros 2 rebeldes de volta para a Coreia, para ficar segura na casa de seu avô, o Lord Gu Sa-hong, um dos homens mais poderosos e respeitados de Choson. Lá ela ficaria segura e ninguém suspeitaria que ela, tão pequena, já era uma sobrevivente, já era uma guerreira. E em alguns anos ela seguiria os passos de seus pais, sendo ela também parte do exército dos justos. Acho que é bom a gente dar uma recapitulada aqui na linha do tempo, pelo menos até esse momento, porque as coisas acontecem em momentos diferentes. Então, em 71, o Choi Yu-jin vai para os Estados Unidos e é quando também o mestre Jun perde seu pai em batalha. Em 75, a Goe-shin perde os pais no Japão e é trazida por 2 revolucionários de volta para a Coreia do Sul. Ela ainda é um pequeno bebê. E ali, entre a primeira e a segunda parte dos anos 80, 1880, é que a Goe-shin salva a vida do Gu Dong-man. Beleza, continuemos. Em 1902, o reinado do rei Gujong estava sofrendo grande pressão, tanto dos Estados Unidos quanto do Japão. Tropas militares dos 2 países andavam para cima e para baixo no país como se fosse normal ter tropa assim militar dos outros países no seu país, achando que ali é festa. E os políticos desses países, claro que também tentavam ter poder sobre o povo coreano. É nesse momento que chega em Choson Eugene Choi, capitão da marinha estadunidense, cônsul em exercício em Choson. A missão de Eugene, entretanto, era outra. Em segredo, a marinha mandou Eugene para a Coreia para que ele matasse um estadunidense que estava desonrando o país lá. No dia do assassinato, porém, Eugene percebe que ele não é o único atirador escondido que também está querendo a cabeça desse estadunidense desonroso, não. Há mais alguém ali, um sniper certeiro, alguém com certeza do exército dos justos. Por que o exército dos justos estaria atrás daquele homem? E quem era o atirador? Por mais que Eugene pensasse sobre o caso e imaginasse 1000 rostos para o atirador, ele com certeza nunca imaginaria o rosto de Goe-shin. Agora eu vou começar a dar as minhas impressões sobre esse dorama, então se você tá assistindo esse vídeo aqui, mas ainda não assistiu Mr. Sunshine, vai ver o dorama e depois você volta pra ver o resto, porque de agora em diante eu vou dar as minhas impressões e aí vai ser spoiler de começo ao fim. Agora, se você gosta de spoiler, ou claro, se você assistiu Mr. Sunshine, bora para as minhas impressões. Começo te dizendo que Mr. Sunshine não é um daqueles doramas que a gente assiste para aprender alguma coisa que a gente vai trazer para a vida e a gente vai se mudar como pessoa, vai melhorar, vai ser alguém mais resolvido, mais intelectualmente, sei lá, esclarecido, uma pessoa elevada por causa de Mr. Sunshine. Não, a proposta dele é totalmente diferente. E na verdade isso não quer dizer que o dorama é ruim, isso não é um ponto negativo, é só a proposta. A proposta de Mr. Sunshine aqui é te contar sobre a Coreia. O ponto central da história é a Coreia, é o povo coreano. O objetivo com Mr. Sunshine é exaltar este povo. Então você vai sim aprender muita coisa assistindo Mr. Sunshine, mas mais do que aprender mensagens que o dorama te dá, você vai aprender uma história muito bonita de um povo muito guerreiro. Depois da Coreia do Sul, a personagem mais importante nesse dorama ainda não é o Eugene Choi ou Choi Eugene, e sim a Goe-shin. Eu também acho
estranho o título ser Mr. Sunshine. Por que você daria para um dorama um título que se refere ao terceiro personagem principal dessa história? Mas talvez seja apenas um título vendável, porque realmente cola como uma linda história de amor, principalmente com todo o trabalho visual dos pôsteres, dos trailers. Ele foi vendido como uma linda história de amor do começo do século. E aí, quando você vai assistir, você vê que é muito mais. É uma boa estratégia, confesso. Mas depois de ver toda a história, eu confesso que é um dos raros pontos negativos pra mim, o título. Ele é meio sem significado, ou pelo menos eu não entendi. Voltando pra Goexin, por que eu digo que ela é a personagem principal depois da Coreia? Por que eu acho que é ela que move o dorama inteiro? Bom, primeiro, os 3 rapazes principais, eles são movidos e eles se encontram também e começam a agir um com o outro, e aí, a partir de um momento, às vezes ela nem está relacionada com os 3, ela nem está fazendo parte daquele plot dos 3, e os 3 têm ali uma dinâmica só deles, mas essa junção dos 3 na história se deve por conta da Goexin, e não apenas porque eles estão apaixonados por ela, mas ela é a primeira pessoa que faz movimentos junto com eles. Claro, no caso do Kim Hyo-sung, é um relacionamento amoroso desde o começo, né? Eles têm ali um noivado arranjado desde pequenos. Mas no caso do Eugene Choi, a relação com ela começou como 2 atiradores no escuro e eles não sabem se eles são aliados ou se eles são inimigos. E com o Gu Dong-me, ela também tem uma relação bastante estremecida. No mesmo momento que ela salvou a vida dele, ele a humilhou. E como que um açougueiro que teve sua vida salva vai humilhar a filha de um nobre? Esse pequeno acontecimento na vida deles, na verdade, não teve nada de pequeno e foi o que deu início para todo o relacionamento deles. Além disso, ela é a única ali daquela história que desde sempre foi parte do exército dos justos. É como se ela tivesse nascido dentro do exército dos justos e aquilo estivesse dentro do sangue dela, do destino dela, ser justa, ser uma pessoa que não vê apenas a sua classe social e não fica diferenciando pessoas. A gente vê que a Goexin é muito amada na cidade inteira porque dizem até que ela não sabe como o mundo funciona, pela forma como ela trata as pessoas. Ela não faz pouco caso de ninguém, ela não fica assistindo a desgraça do outro, ela sente pena das pessoas menos afortunadas que ela e ela tenta ajudar todo mundo que ela pode. E além disso, claro, ela é a mulher mais determinada ali naquele dorama e ela é a melhor atiradora do exército dos justos, o que talvez seja até um pouco difícil para algumas pessoas assimilarem assistindo esse dorama. A frieza que a Goexin tem em muitos momentos ali, depois que ela já tá meio que envolvida com o Choi Yoo-jin. Mas a gente tem que pensar que, acima de tudo, ela é uma guerrilheira, ela é uma rebelde. Não é apenas da boca pra fora que ela diz que o romance ideal pra ela é com um rifle. Já o Eugene, ele aparece nesse dorama como a personagem estrangeira, como aquelas personagens que são descendentes ou que são imigrantes e que são sempre vistas como as estranhas, as que estão em um lugar que não é delas. Ele diz isso algumas vezes no dorama. Quando ele tá nos Estados Unidos, as pessoas tratam ele como coreano, e quando ele tá na Coreia, as pessoas tratam ele como estadunidense. É como se ele não tivesse pátria, como se ele não tivesse um lugar para ele chamar dele. Mas por mais que ele não tenha esse lugar, ele toma esse lugar para ele, e ele é um estadunidense. Do começo ao fim do dorama, isso fica muito claro pra gente. Ele nunca se vê como um coreano. Uma única vez ele usa o nome dele em coreano lá nos Estados Unidos para falar com um outro compatriota, mas na verdade não é um compatriota, ele não o vê como compatriota, ele só está mesmo tentando encontrar informações da Exin. Tanto que no final, quando ele mata aquele vizinho dele japonês, ele diz pro vizinho: você está sendo morto por um homem estadunidense. Além, claro, da frase para o garotinho que depois de adulto o garoto repete, né, lá no final,
que você sabe o que aconteceu? Que é, essa guerra não é minha, eu só estou ajudando. Aquela, de fato, não era a pátria dele. Quando ele saiu de Joseon, ele saiu para nunca mais voltar a ser coreano. Já o Gudomé, por mais que ele tenha fugido para o Japão e por mais que ele também tivesse motivos de sobra para não querer olhar mais para trás, ele olha muitas e muitas vezes. Ele tem a Coreia como seu país natal. Por mais que ele se vista o tempo todo como japonês, trabalhe para os japoneses, faça parte de uma sociedade de máfia japonesa, ele é um coreano. Tanto que na Coreia do Sul, ele não usa o nome japonês dele. Não é como a Kudorina, por exemplo, que usa o nome dela de Kudorina o dorama inteiro, mesmo ela sendo coreana. Gudomé, mesmo não querendo, ainda tem essa ligação com o país. E talvez seja por conta do lugar onde os dois foram parar. Por mais que o Jin tenha ido parar num lugar onde ele sofreu muito, onde as pessoas vão sempre achar que ele é o estrangeiro, é um lugar de possibilidades, é um lugar de oportunidades. Ele se transformou em cônsul, ele se transformou no capitão da marinha estadunidense. Já o Gudoman, ele foi para um país próximo, onde ele nunca era visto como estrangeiro, mas era um país opressor, é um país que o máximo que deu para ele foi uma vida como bandido. A gente vê isso também representado nos pais que a vida deu para esses dois homens. Quem chama o Gudomé de filho é o chefe da máfia, que tenta matá-lo. Já o Jin tem como pai um missionário. E o Kim Hee-sung, eu acho que simboliza aquela parte da sociedade que é bastante alienada, que não sabe muito o que está acontecendo nas revoltas, mas que verdadeiramente se sente incomodada. Ela só não sabe muito com o que, ela só não sabe muito por que tá tendo aquele incômodo, mas algo já está incomodando ela. Muitas vezes quando o Hee-sung meio que caía na real, via que algumas coisas eram muito mais graves do que ele acreditava que poderiam ser, a cara que ele fazia era a mesma cara que a Eshin, criança, fez dentro do seu palanquim quando ela foi desrespeitada pelo Gudomé. Ou seja, o que Eshin aprendeu lá atrás, quando ela tinha o quê? 6, 7 anos, o noivo dela não conseguiu aprender até hoje, aos 30 e tantos. Outros personagens bem legais, bem importantes para a história são o artesão, e é interessante a gente ver que ele é o líder do Exército dos Justos e que muitos nobres seguem suas instruções. Então a gente percebe que o Exército dos Justos realmente estava trabalhando, tentando ter uma Joseon, uma Coreia que fosse justa e igual para todos, independente da sua classe social. Eles estavam tentando lutar por um país onde não houvesse classe social, onde todos fossem iguais. O Mestre Jan, claro que é uma das personagens mais adoráveis nesse dorama, e eu gosto muito de uma frase dele que é: para eu me rebelar contra um país, esse país precisa existir. Então é meio que você pensar em prioridades. Olha, eu falei que não dava pra você trazer nada pra tua vida? O dorama já deu na minha cara aqui, mostra que dá pra trazer sim. É pra você pensar em prioridades. Às vezes, o que você quer, a luta que você quer, não tá na hora dela ainda. Às vezes você tem que ajudar a luta do coleguinha para dali a pouco você conseguir a sua. Então, se não tem país, meu amigo, não adianta você querer se rebelar contra o país. Então, ajuda a salvar o país primeiro e depois você se revolta contra ele. A Kudorina, como eu disse, ela usa o nome dela de japonesa mesmo depois dela voltar para a Coreia, e eu acho que isso também simboliza a vida dela. Ela foi vendida por japoneses pelo seu pai, então o pai dela começou a vender a filha e terminou vendendo o país inteiro, e ela passou o diabo no Japão. Ela é cheia de marcas, ela sofreu muito, e mesmo assim é a identidade japonesa que ela usa até o fim de sua vida. Eu acho que isso é um simbolismo muito forte do que ela não quer pra ela, que é o pai dela, que são as lembranças desse homem que fez tanto mal para ela. E para terminar, o tradutor e os caçadores de escravos, que simbolizam aquelas pessoas que são conscientes, que não vivem suas vidas apenas seguindo ordens dos outros sem questionar nada. Por mais que eles fossem homens pobres, trabalhadores que precisavam seguir ordens dos outros para ter o seu sustento, mesmo assim eles eram homens conscientes que sabiam pesar o que é certo e o que é errado, e o que eles deveriam fazer e o que eles
não deveriam fazer. Mr. Sunshine é uma história que fala sobre esse tipo de gente de todo tipo, o povo de um país. Assistindo Mr. Sunshine, eu também não consegui não fazer uma relação com a nossa própria história aqui no Brasil. Por mais que a Coreia seja um país um pouco mais velho do que o nosso, algumas histórias são similares, como a abolição da escravatura mais ou menos na mesma época, algumas guerras no começo do século XX, tantos e tantos anos que passaram dentro de ditaduras. Mas enquanto eu assistia O Homem ao Lado, que foi a última resenha que subi aqui no canal, super recomendo, tá aqui no card. O Homem ao Lado, eu via muitas similaridades entre o nosso povo e o povo coreano, como nós éramos todos muito negacionistas, como nós éramos todos muito hipócritas com algumas coisas, com muito milindre do que as pessoas vão dizer, querendo colocar pano quente em algumas questões. Assistindo Mr. Sunshine, eu já tive percepção de grandes diferenças entre o Brasil e a Coreia, entre a história do Brasil e a história da Coreia. A gente vê que essa é uma história feita para aplaudir o Exército dos Justos, para aplaudir as pessoas que lutaram pela pátria, sendo essas pessoas o povo. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente ainda conta as nossas histórias dando crédito pros vilões. Quantas pessoas pretas a gente aprende a história no colégio? Tirando o zumbi, né? Que não dá pra achar que tem um cara zumbi, é isso, tá ótimo. E indígenas, quantos? Nenhum. Não tem nem mesmo um único zumbi dos indígenas. E na verdade tem muitos. Só que ao invés de a gente estar contando esse tipo de história na nossa história, a gente até hoje tá batendo palma, sei lá, pra Princesa Isabel, que assinou um papel e deixou as pessoas livres e não fez nenhuma política de reintegração dessas pessoas na sociedade. Ou a gente tá batendo palma pra Pedro, que foi ali no córrego do Ipiranga e gritou: independência ou morte! Deve ter gritado alto desse jeito. Independência ou morte! Porque afinal de contas, né, ele estava sendo pressionado. Se ele não desse a independência, a morte seria dele. É essa galera que a gente ainda chama de herói aqui. Eu espero que daqui a alguns anos, sei lá, quando eu tiver um filho, ele tiver em idade de ir pro colégio, ele não chegue aqui em casa comemorando 22 de abril, 7 de setembro, essas datas que não devem ser comemoradas e sim lamentadas. Eu espero que a gente aprenda a contar a nossa história vangloriando quem precisa ser vangloriado, que é o nosso povo. Em termos de produção, o roteiro é maravilhoso. Você vê que tem uma pesquisa histórica muito grande. Eu fui fazer algumas pesquisas para poder colocar as datas direito aqui na resenha e eu vi que muita coisa que é história mesmo tá no dorama. Além disso, é um roteiro difícil porque é um roteiro com muitas personagens, de uma história que não é fácil, é uma história tensa e mesmo assim ele prende a gente completamente. Foi muito fácil eu maratonar esse dorama, porque ele é muito interessante. E vocês sabem que eu não tenho muita facilidade para maratonar dorama. E olha que é um dorama bem grande. A única parte que eu achei meio chatinha foi naquele momento em que o vizinho japonês lá, parte com o capiroto, vem para a Coreia. Mas também fiquei me perguntando, será que eu achei que não é tão interessante essa parte por falta de repertório? Porque eu não entendo do início da ocupação japonesa na Coreia? Talvez algumas coisas que estavam sendo contadas ali, para quem é japonês e para quem é coreano principalmente, faça muito mais sentido do que para mim. Talvez eu tô achando que é só uma história, um pouco mais do mesmo, tá só levando um tempo maior do que precisa para contar a história total, e às vezes não, às vezes aquelas cenas foram momentos históricos muito importantes e como eu não tenho esse repertório, eu acabei não assimilando tão bem. O roteiro é tão bom que eu fico muito aberta a acreditar que a falha no caso é minha e não do roteiro. Os figurinos são maravilhosos, são muito bonitos e eu não tô dizendo só das roupas da Eshin, que são roupas de uma pessoa nobre, ou das roupas da Kudohina, que são roupas de uma mulher japonesa, ao mesmo tempo uma mulher que já teve contato com a Europa,
com a América. Não, na verdade todo o figurino, as roupas dos homens do Gudoman, as vestes das geishas, mesmo as mais pobres, os figurinos de exército, tudo é feito de uma forma muito impecável. E a cenografia também, as locações, você vê que são lugares que querem mostrar a beleza da Coreia, como aquele país é um país bonito, é um país cheio de vida e que merece ser livre. Todos os atores são muito bons, eu fiquei muito feliz de assistir mais um trabalho da Kim Tae-ri. Como eu disse, eu até me assustei porque eu não sabia que ela tinha começado a carreira dela em A Criada, porque A Criada já é maravilhoso, não sabia que ela tinha tão poucos filmes no seu currículo, que tinha apenas Mr. Sunshine como dorama em seu currículo, e eu espero vê-la de agora em diante em muito mais obras, porque ela é realmente boa. E Byung-hun e vários outros a gente não precisa nem mencionar, né? Só gente maravilhosa. Mas outro que eu gostei muito de conhecer foi o Yoo Yeon-sok, que faz o Gudoman. Eu acho que eu já falei tudo aqui que eu podia falar de Mr. Sunshine, tá na hora de vocês falarem, mas antes é claro que eu quero deixar a minha nota do dorama, e a nota do Mr. Sunshine para o Clube do Dorama VIP de janeiro de 2021 é 10. Você vê, menina, mas ela tá bondosa nesse mês de janeiro, hein? 10 para Mr. Sunshine. Mas não é que eu sou bondosa. O dorama é bom. Se o dorama é nota 10, gente, como é que eu não vou dar nota 10? Tem que dar nota 10. Deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre Mr. Sunshine. Vamos continuar conversando aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, para não perder nenhuma das resenhas, listas de indicação, ficha de ator e um monte de coisa sobre o mundo dos doramas eu trago sempre aqui pra vocês. Inclusive, passe lá na aba comunidade depois, porque o Clube do Dorama Aberto voltou pra todo mundo e a votação já tá aberta lá, viu? Corre lá pra votar e decidir o que a gente vai resenhar em janeiro de 2023. Um ótimo Natal pra vocês, um peru bem gordo, bem recheado e um arroz cheio de uva passa. Come as uva passa que sua mãe botou lá, que ela botou lá com todo amor e carinho. Que o Papai Noel te traga muita felicidade, muito sorvete, muito amor no coração e nos vemos segundas, quintas e sábados, que aqui não vai parar nada não, tá? E nas lives semanais também. Um beijo pra vocês. Nádia Nepoá!